Olha aí, pessoal, vamos ver essa coluna de opinião aqui da Folha de São Paulo, muito interessante, dizendo que o grande problema aí do mercado, tão criticado pelo Lula, não é fazer qualquer tipo de especulação, de torcida contra o Brasil. Não, o erro, o grande problema do mercado foi ter acreditado no Brasil do Lula, achado que isso aí teria algum futuro, que a economia brasileira iria decolar, que haveria ganho de capital investindo no Brasil, coisa que já se provou falsa neste momento, aqui a essa altura do campeonato, né? E a realidade, os fatos, a análise fria da questão econômica demonstra que todo esse papo do Lula de que há um complô contra o real, contra a economia, contra o Brasil, é uma falsidade, é um espantalho por completo, porque os investidores perderam dinheiro no Brasil do Lula. Então, vamos conversar sobre essa análise aqui muito interessante que bota o dedo na ferida. A grande mídia está abrindo muito espaço para isso e coloca a responsabilidade, de fato, nas contas do presidente Lula, da equipe econômica dele, é claro, os grandes responsáveis pelo problema que nós estamos vivendo hoje já na economia brasileira. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Tenho trazido aqui editoriais ou colunas de opinião, geralmente, que já tem um tom crítico mais forte e mais claro contra o Lula, né? E é importante frisar que não é a opinião formal, a linha editorial da Folha de São Paulo, é apenas um espaço maior dado para isso. No caso aqui, é uma coluna do senhor Marcos Lisboa, que é professor do INSPER hoje, né, diretor-presidente do INSPER, aliás, né, só que ele já foi do governo Lula no passado, ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, no comecinho do governo Lula, de 2003 a 2005, né? Ah, então ele é um petista, ele é um aliado do Lula. Não, na verdade, ele tem críticas sérias a fazer ao governo Lula daquela época, especialmente ao segundo governo Lula, porque ele esteve ali 2003 a 2005, foi uma época bem tranquila do governo, apesar de já ter o mensalão naquela época, né? Mas do ponto de vista econômico, o Lula estava meio que mantendo o padrão do governo Fernando Henrique Cardoso ainda. As coisas começaram a piorar, especialmente no segundo mandato do Lula, e mais ainda quando ele colocou o Guido Mantega no Ministério da Fazenda. Então, esse Marcos Lisboa é dessa primeira fase do governo Lula, e ele, inclusive, aí faz críticas a respeito do governo Lula, especialmente aí a partir de 2008, de fato, que foi quando o Guido Mantega entrou aí no comando da economia brasileira, no Ministério da Fazenda, uma política forte de intervencionismo econômico. E esse Marcos Lisboa, portanto, é classificado como liberal de maneira geral, né? E aí, portanto, ele começa essa coluna dele aqui citando que os problemas aí, a piora de vários indicadores, né, o câmbio disparando, os juros futuros disparando, a bolsa caindo, a inflação, a previsão da inflação piorando, né? Isso aí aconteceu de forma bastante consistente, a gente sabe que por culpa das bobagens que o Lula fala, só que aí tanto o presidente da República quanto a claque, né, a grande mídia esquerdista, ou o próprio pessoal do PT, a Gleisi Hoffmann, começaram a falar que, na verdade, havia um complô orquestrado por agentes privados para prejudicar a economia brasileira, para derrubar o real, porque eles queriam ganhar dinheiro, queriam lucrar em cima disso, mercado, forças internacionais, querendo derrubar a economia brasileira porque não querem ver o pobre viajar de avião, coisas desse tipo aí. E, é claro, críticas ao Banco Central, inclusive, aí falando que o Campos Neto estaria envolvido nisso aí e tudo mais, né? Então, o que ele pontua é o seguinte, você nem precisa refletir sobre o que vem antes dessas teses aí, dessas hipóteses, o que leva os políticos a falar nesses termos. Você só precisa olhar os resultados, né? E colocam aqui o seguinte, ele coloca, né? Se essas teses fossem verdadeiras, então os fundos multimercado, aqueles que investem em vários mercados,
aqui no Brasil estariam ganhando muito dinheiro apostando contra o Brasil, né? Na desvalorização do real, no aumento das taxas de juros, na queda da Bolsa de Valores. Só que, na verdade, não é isso que está sendo observado nos números, né? O pessoal estava apostando a favor do Brasil num crescimento econômico e tudo mais, né? Então, esses fundos multimercados tiveram perdas consideráveis em 2024. Alguns perderam 10% nesse governo aqui. É impressionante, neste ano apenas, né? Enquanto aqui a taxa de juros para aplicações financeiras sem risco, né? Quase sem risco, que é você deixar seu dinheiro parado, não tem que estudar empresa, não tem que ficar olhando balanço nem nada disso, rendeu mais de 5% nesse mesmo período. Ou seja, isso aqui é um desastre econômico completo. O pessoal que investe mesmo, coloca um dinheiro bem arriscado, está perdendo dinheiro, e quem é rentista, quem está remando a favor da maré, está ganhando dinheiro nessa história aí e tudo mais, né? Então ele pontua que os problemas externos não explicam esse cenário, são problemas majoritariamente internos aí, né? E se você considerar em dólar, isso aqui é muito importante, tá? A Bolsa de Valores brasileira perdeu mais de 20%, 21,8% em dólar, uma coisa impressionante de fato, né? Sendo que as bolsas de outros países emergentes estão subindo aí na faixa de 6, 7% nesse mesmo período, né? Então, para pensar no tamanho do desastre brasileiro de forma geral. E aí já foram 8 bilhões de reais, 44 bilhões, 8 bilhões de dólares, né? 44 bilhões de reais retirados do Brasil nesse período de forma geral, né? Então, ele pontua aqui a questão da taxa de juros, do Tesouro Nacional e tudo mais aí, né? E falando aqui, inclusive, que o mercado estava apostando em uma queda de juros, estava torcendo para que isso acontecesse. O pessoal investe na bolsa, investe nesse tipo de aplicação, né? Nesse tipo de investimento aí, que são tipicamente investimentos que se valorizam quando a renda fixa cai. E o pessoal botou dinheiro, aportou, achando que isso iria acontecer, e não aconteceu. Muita gente levou prejuízo nessa história aí, né? E aí o governo fica indignado quando o pessoal do mercado financeiro fica apontando problemas, né? E falando, olha, isso vai repercutir mal lá na frente, né? Então, realmente aqui uma coisa assim, bastante curiosa essa relação do governo com os investidores aí e tudo mais. Só que a verdade é que muitos fundos apostaram no Brasil, achando que as taxas de juros iriam cair. O mercado financeiro acreditou no Brasil, né, que o real iria melhorar, iria se valorizar e tudo mais, e a bolsa iria crescer. Muita gente perdeu dinheiro nessa brincadeira, sem dúvidas aí. Ele trouxe uma série de gráficos aqui, né? Acho que eu não vou conseguir abrir, porque é um site fechado e tudo mais, mostrando que o retorno aqui dos fundos multimercado ficou abaixo do CDI, também aqui ficou abaixo de outros padrões de consideração aqui e tudo mais, né? Alguns perderam pouco, outros perderam bem mais, mas todos renderam menos que o CDI. Ou seja, né, se esse pessoal não investisse na economia real, nas empresas brasileiras, e investisse nos CDIs, em deixar o dinheiro parado, encostado no canto, eles teriam ganhado mais dinheiro, né? Então, seria um investimento na piora do país. Quem investe em renda fixa está investindo no país piorando, não acredita na renda variável, no mercado acionário, né? Uma economia que vai piorar de forma geral, as taxas de juros vão subir, vários investimentos aqui são indexados no CDI, indexados na Selic, no IPCA, que também tende a subir e tudo mais, ou seja, isso é um problema, né? E aí o Marcos Lisboa pontua que as condições atuais da economia ainda estão razoáveis, não estamos numa crise, não estamos numa debandada econômica nem nada disso, só que o futuro é extremamente preocupante por conta das inconsistências da agenda econômica do governo Lula, como o arcabouço fiscal aí, que é uma tremenda bomba que vai explodir em algum momento não muito distante aí, né? E aí os discursos do governo acabam aumentando as incertezas do mercado, isso deixa tudo muito tumultuado aí e tudo mais.
E aí a verdade é que os investimentos são feitos pensando no longo prazo. E aí sim você tem uma tendência de agora, por conta dos resultados, você ter uma piora das perspectivas econômicas e o mercado zarpando do Brasil, os investimentos zarpando de vez do Brasil. Mas não foi essa falta de crença na economia brasileira, ou pior, uma torcida negativa que levou ao atual cenário. Não, o pessoal acreditou na economia e torcia para que desse certo e deu tudo errado, né? E aí ele termina aqui a sua coluna pontuando, né, que a sociedade, os investidores estão sofrendo agora, perdendo dinheiro, mas o restante da sociedade vai sofrer mais adiante. A inflação vai ser impactada pela taxa de câmbio, os juros elevados por mais tempo vão explodir a dívida pública, levar a mais inflação, vão causar aí também volatilidade nos mercados, vai ter menos investimento por conta disso, menos produtividade, a economia vai ficar pior de forma geral aí, né? E aí ele fala que ainda dá tempo de corrigir essa história, o governo pode seguir outro caminho, e é melhor fazer isso do que ficar inventando falsos conspiradores, ficar inventando espantalhos. Eu concordo plenamente com o senhor Marcos Lisboa nesse ponto. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.